Mudar de opinião não é vergonha para ninguém. O poeta Mário Quintana já dizia, e dizia com muita propriedade, que opinião só não muda quem não tem. 2 séculos atrás também, Kant dava uma lição que entrou para a história. O sábio muda de opinião, o ignorante nunca muda. É com essa certeza e com essa convicção que pretendo, nesta tarde, fazer uma avaliação cuidadosa sobre o novo marco, já não tão novo assim, regulatório de petróleo, em especial, que foi adotado há 4 anos atrás, ou seja, o regime de partilha para o pré-sal. Se esse novo, porém tão novo modelo, nos pareceu aquele momento adequado, quando o Brasil ainda estava mergulhado na euforia da descoberta do pré-sal em 2007, hoje vivemos um cenário completamente diferente, com uma outra conjuntura que precisa ser avaliada à luz dos dias atuais. Isso vale não apenas para a produção doméstica de petróleo, mas assim como para a situação da Petrobras. O recente relatório da Agência Internacional de Energia, agora do mês de novembro de 2012, é contundente ao apontar as transformações que vêm ocorrendo no mercado mundial, com o investimento em fontes alternativas de energia, o desenvolvimento de novas tecnologias e a descoberta de novas áreas de exploração de petróleo e gás no mundo. Ora, senhor presidente, se as condições externas mudaram, nossa opinião também pode, aliás, mudar. É preciso que a gente olhe para esta conjuntura que nós estamos vivendo com bastante realismo e com bastante precisão, na dimensão de correr atrás do prejuízo e de fazermos um esforço coletivo e conjunto para recuperarmos o tempo perdido. Todos nos lembramos que o anúncio do Tesouro Negro no fundo do mar foi recebido 5 anos atrás como um presente da natureza, uma dádiva de Deus, especialmente nas áreas em que nós percebemos toda a possibilidade da produção do pré-sal poder multiplicar por 3 as nossas reservas conhecidas. O otimismo até exagerado, mas os estudos apontavam à época para reservas da ordem de 80 bilhões de barris de petróleo e gás natural na camada pré-sal. Até então, nossas reservas provadas não passavam de 14 a 15 bilhões de barris, portanto, de 14 a 15 bilhões. Para 80 bilhões, seguramente um universo extraordinário em torno dessa descoberta. O Brasil, então, poderia galgar a condição de 13º para 6º maior produtor mundial de petróleo num futuro muito próximo, a partir de 2007. Ficaríamos atrás apenas de Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes. Pois bem, nessa época, muitos países produtores já haviam aproveitado as cotações em alta do petróleo para a revisão dos seus contratos de exploração e as regras de tributação do setor. O objetivo era garantir uma poupança para o futuro, já que o petróleo, como se sabe, é uma riqueza não renovável, uma riqueza finita. No Brasil, a preocupação com uma nova legislação para o setor foi redobrada com a riqueza potencial do pré-sal. Os contratos deveriam ser firmados em novos moldes, já que o risco da exploração seria muito baixo e a produtividade muito elevada. O marco regulatório ficou pronto em 2009, na forma de 4 projetos de lei aprovados um ano depois. O da capitalização da Petrobras,
o da instituição do modelo de partilha na produção, da criação do Fundo Social e de uma estatal para gerenciar os interesses governamentais nos contratos de partilha e a comercialização, por fim, do petróleo excedente. Só que a indefinição em torno da redivisão dos royalties criou todo um impasse federativo tão grande que o regime de partilha ainda não saiu do papel. A última rodada de licitação promovida pela Agência Nacional de Petróleo aconteceu em 2008. O resultado de lá para cá tem sido desastroso. A cada rodada não realizada, a perda de arrecadação do bônus de assinatura gira em torno de R$1 bilhão. O prejuízo somado, portanto, nessas 4 rodadas não realizadas, da ordem de R$4 bilhões. Até o final deste ano, as áreas concedidas serão ou estarão reduzidas a 1/3 do tamanho de 5 anos atrás. Se há 5 anos atrás nós tínhamos próximos a 300 mil quilômetros de áreas exploradas, hoje nós estamos explorando aproximadamente 100 mil quilômetros, o que significa 1/3 das áreas exploradas há 5 anos atrás. Se os negócios estão suspensos no Brasil, eles continuam a pleno vapor em outros países. Quando nós fazemos uma análise da pesquisa das 5 maiores empresas internacionais de porte globais, elas investiram em 2012 algo em torno de 100 bilhões de dólares. Destes 100 bilhões de dólares que foi investido em torno do mundo, em nenhum desses dólares foi investido no Brasil, por conta deste processo que submete a participação exclusiva como operadora por parte da Petrobras, já tão comprometida em tantos investimentos que não consegue, no prazo, contentar ou satisfazer a demanda do nosso país. O impacto se reflete, senhor presidente, em toda a cadeia produtiva do petróleo e do gás. Em vez de 400 mil empregos, o setor poderia estar gerando pelo menos 2 milhões de empregos. E falo aqui de empregos formais, qualificados, com rendimentos muito superiores à média brasileira. Não podemos mais perder tempo, acho eu. Num contexto de crise internacional, os negócios de petróleo e gás deveriam, isso sim, estar alavancando o nosso desenvolvimento econômico e social. O anúncio da retomada das rodadas de licitação por parte da Agência Nacional de Petróleo no ano que vem é evidentemente muito bem-vindo. Mas é preciso rever com urgência os entraves criados pelo marco regulatório para resultados mais positivos no setor de petróleo e gás. Sejamos aqui realistas, reconheçamos aqui as evidências objetivas, concretas e reais dos últimos 4 anos. 5 anos depois da descoberta do pré-sal, precisamos, enfim, admitir que esse tesouro não era tão fácil assim, nem tão precioso quanto se supunha. Os custos e os riscos geológicos se revelaram bem maiores que o previsto, e a rentabilidade também menor. E mais, o Brasil não será, como muitos imaginaram, a última Coca-Cola gelada na face da Terra em termos de energia. Várias descobertas foram anunciadas mundo afora desde que sonhamos alto com o pré-sal. A Agência Internacional de Energia também destaca a aposta em fontes renováveis de energia e as mudanças provocadas por novas tecnologias de óleo e gás de xisto e pelo investimento em políticas de eficiência
energética. Em resumo, no Brasil, e a adoção do regime de partilha não se confirmaram no tempo. Vale aqui lembrar também que o modelo de partilha, em que o contratado exerce por sua conta e risco as atividades de exploração e produção e divide o petróleo encontrado com a União, foi adotado de maneira predominante nos países com problemas políticos e com baixa segurança jurídica e baixa segurança regulatória, onde a segurança regulatória é praticamente confundida como segurança de intervenção. Será esse o nosso caso? Está me parecendo, à luz das evidências, que sim. E digo mais, no modelo brasileiro de partilha, a Petrobras é operadora exclusiva dos campos e deve ter, no mínimo, 30% de participação nos consórcios com outras empresas. É responsabilidade em excesso, é risco em excesso para ser assumido pela Petrobras, uma companhia extraordinária que todos nós brasileiros admiramos a sua capacidade técnica e dos seus profissionais, mas é responsabilidade demais para que a Petrobras possa atender às demandas do país. A companhia, da qual todos nós nos orgulhamos, tem sim status internacional de excelência na prospecção de petróleo em águas profundas. Mas não podemos, senhor presidente, não podemos ignorar, muito menos menosprezar o fato de que a Petrobras passou a apresentar resultados negativos e passou novo plano de negócios com metas mais realistas, apontam para um cenário mais equilibrado, mais positivo, de maior transparência e de maior credibilidade para uma companhia como é a nossa Petrobras de classe global. Mesmo assim, o fato de ser a única operadora no regime de partilha está engessando por demais a companhia. Além disso, se não fosse a exigência de operação única, agentes privados poderiam muito bem estar trabalhando nas áreas de menor atratividade do pré-sal, segundo seu próprio interesse, percepção e risco. Não vamos aqui ignorar ainda que o regime de partilha restringe o desenvolvimento tecnológico e a competitividade da indústria brasileira como fornecedora de peças e equipamentos para o setor de petróleo. Foram esses os motivos que me levaram, senhor presidente, a apresentar um projeto de lei adotando o modelo de concessões como regime único para a exploração de petróleo e gás no Brasil. Para quem inventar a roda, se um modelo de concessões já foi mais do que testado e aprovado em nosso país, e já caminho para o encerramento, senhor presidente. Foi ele o setor, foi ele o marco de concessões que promoveu a abertura do mercado de petróleo e gás em 97. Foi ele que proporcionou o crescimento extraordinário do setor. Foi ele que fez com que, no seu período, a participação do arranjo de petróleo e gás para 10% do produto interno bruto. Foi durante o processo de concessão, por licitação, por competição, que nós vimos a tão desejada arrecadação pelos royalties saltarem, pasmem, de 200 milhões de reais por ano para 20 bilhões de reais por ano. Tudo isso por conta da competição, tudo isso por conta
das portas e janelas de oportunidade que o Brasil se revelou. Foi também nesse período que a Petrobras e que o Brasil saiu da produção diária de 868 mil barris para 2 milhões de barris diários. Então foi uma época de prosperidade extraordinária. E se nós estamos hoje vivendo este momento, tudo isso é fruto, é consequência, é resultado das concessões que se fez, sobretudo nos anos 2000, porque o tempo de maturação entre a pesquisa, a comprovação e a exploração é um tempo muito longo, senhor presidente. Me parece ser esse um tema que o Senado Federal, que o Congresso Nacional precisa fazer. Nós precisamos revisitar a decisão que adotamos a partir de 2008, para que, à luz das evidências e das novas realidades, nós possamos estar refletindo se não chegou o momento de nós revermos esse modelo que não chegou a ser implantado, que não saiu do papel, que não se mostrou, portanto, na realidade dos nossos dias, viável para que a indústria do petróleo e do gás pudesse dar uma contribuição aqui um pouquinho os detalhes desse projeto que nós apresentamos, porque o que desejamos mesmo é fazer o enfrentamento deste que me parece um debate inadiável para o interesse nacional. Muito obrigado.